aula de hoje, isomeria plana. Isomeria plana é um assunto recorrente em todos os vestibulares. No caso da isomeria plana, os dois ou mais isômeros, eles vão ter a mesma fórmula molecular, porém diferentes fórmulas estruturais. As propriedades físicas e químicas dos isômeros, tais como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, polaridade, densidade, reatividade mediante alguns compostos, também são diferentes e isso é bastante importante nos vestibulares. Eu tenho 5 tipos de isomeria plana. O primeiro caso é a isomeria de função ou funcional. Os isômeros, neste caso, vão pertencer a funções químicas diferentes. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui o etanol e aqui o metoximetano. Pertence à função álcool, pertence à função éter. Observe que ambos têm a mesma fórmula molecular, C2H6O. Então, eles são isômeros de função porque eles têm a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes, sendo as funções diferentes. Então, isomeria de função ou funcional. Vejamos outros exemplos. Eu tenho aqui um ácido carboxílico, ácido propanóico, e eu tenho ali um éster, o etanoato de metila. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, portanto são isômeros de função, já que as funções são diferentes. Enquanto esse pertence à função ácido carboxílico, aquele pertence à função éster. Temos aqui o exemplo de um aldeído, carbonilo em carbono terminal, e uma cetona, uma dupla O, uma carbonilo que não está em carbono terminal. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, porém, enquanto esse é um aldeído, esse é uma cetona. É um caso típico de isomeria de função ou funcional. Vale ainda ressaltar casos como fenol e álcool. Esse aqui é um fenol porque a hidroxila OH está ligada diretamente ao benzeno. Aqui essa ligação não ocorre diretamente, eu tenho aqui um carbono entre o anel e a hidroxila. Isso, portanto, pertence à função álcool. Esse composto pertence à função álcool, mas ambos possuem a mesma fórmula molecular, portanto são isômeros. Se eu tenho a mesma fórmula molecular, um álcool será sempre isômero funcional de um éter, um ácido carboxílico de um éster e uma cetona de um aldeído. Voltamos com os outros tipos de isomeria. Estamos aqui dando continuidade com a isomeria de cadeia. No caso da isomeria de cadeia, os dois ou mais isômeros precisam pertencer à mesma função, senão eu retorno para a isomeria de função ou funcional. Os dois isômeros devem possuir ainda a mesma fórmula molecular, isso é uma condição. E a única diferença entre eles deve ser a cadeia. Nos casos típicos, eu tenho uma cadeia aberta, outra fechada, ou uma cadeia linear e outra ramificada. Vejamos os exemplos. Eu tenho aqui um composto com 4 carbonos, uma cadeia fechada, e aqui uma cadeia também com 4 carbonos sendo aberta, só que aqui eu tenho uma dupla ligação. Ao fechar a cadeia, são eliminados 2 hidrogênios. Ao colocar a dupla, também são eliminados 2 hidrogênios. Então, há aqui uma forma de compensação. Por isso, ambos possuem fórmula C4H8, certo? Ambos são hidrocarbonetos, pertencem à mesma função, e a única diferença entre esses dois compostos é o fato de que essa cadeia é aberta, essa é fechada. É um exemplo típico da isomeria de cadeia. Um outro exemplo bastante comum é quando eu tenho uma cadeia linear e outra cadeia ramificada. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, senão não seriam isômeros. Pertencem à mesma função, hidrocarbonetos. Porém, enquanto essa cadeia é linear, essa é ramificada. Exemplo típico de isomeria de cadeia. No caso da isomeria de posição, quais são as condições? Os isômeros devem pertencer à mesma função, ter o mesmo tipo de cadeia, sendo a única diferença entre eles a posição de uma insaturação, de uma ramificação ou de um grupo funcional. Vejamos os exemplos. Eu tenho aqui um álcool e um álcool, mesma função. Uma cadeia que é aberta, uma cadeia que é aberta, certo? Mesmo tipo de cadeia. Ambos possuem a mesma fórmula molecular. Uma dúvida que você pode ter é quanto ao nome. O nome de um composto vai ser diferente do outro. Então, se você tiver uma dúvida, você pode fazer o nome, que isso vai ajudar a esclarecer que não se trata do mesmo composto, já que aqui a hidroxila está ligada ao carbono do meio, propan 2-ol, e aqui no primeiro carbono a hidroxila está ligada.
então propanol, certo? Então eu tenho dois compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, cuja única diferença é a posição da hidroxila. No caso de baixo, eu tenho a diferença na posição da insaturação. A tripla ligação está em posições diferentes, mas a fórmula molecular é a mesma, a função é a mesma, o tipo de cadeia é o mesmo, então eu tenho aqui uma isomeria de posição. Dando continuidade à isomeria plana, vamos observar agora o caso da isomeria de compensação ou metameria. Nesse tipo de isomeria, os dois ou mais isômeros possuem a mesma fórmula molecular, têm o mesmo tipo de cadeia e a diferença entre esses dois compostos vai ser justamente a posição de um heteroátomo, certo? Para muitos é considerado inclusive um caso particular da isomeria de posição. Observe o primeiro exemplo. Eu tenho aqui um composto que pertence à função amina, o nitrogênio aqui é um heteroátomo porque está ligado a dois carbonos, certo? E a cadeia linear. O outro composto também pertence à função amina. O nitrogênio aqui também é um heteroátomo e eu também tenho uma cadeia linear. Porém, existe uma diferença da posição do nitrogênio de um comparado ao outro. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, porque senão não seriam isômeros. Então, eu tenho aqui como única diferença a posição do nitrogênio. Isso é um exemplo típico da isomeria de compensação ou metameria. No exemplo seguinte, nós temos ambos os compostos com a fórmula molecular C4H8O2. Ambos pertencem à função éster e ambos têm cadeia linear. Porém, observe-se uma diferença na posição desse oxigênio, que é um heteroátomo porque está ligado a dois carbonos. Então, eu tenho aqui um outro exemplo da isomeria de compensação ou metameria. A isomeria dinâmica ou tautomeria é um caso em que os dois isômeros coexistem, eles existem ao mesmo tempo, podendo, inclusive, espontaneamente, um se transformar no outro. Os dois casos mais típicos são o equilíbrio aldoenólico e cetoenólico. Então, eu tenho um aldeído que espontaneamente vai se converter no enol. As duas setas indicam que esses dois compostos coexistem, existem ao mesmo tempo em equilíbrio. O que acontece no primeiro caso? A dupla desce, o hidrogênio sobe. O que era um aldeído se transformou no enol, que pode retornar a ser um aldeído. No caso de baixo, eu tenho uma cetona, essa dupla vai passar para cá, o hidrogênio para cá, o que era uma cetona vai virar um enol. E nada impede que esse enol retorne a ser cetona. Os dois isômeros vão coexistir, existir ao mesmo tempo, certo? Então, nós temos aqui a isomeria dinâmica ou tautomeria.